Olá, esta é a apresentação da dissertação apresentada à banca de defesa com o título Avaliação com enfoque em competências nos anos iniciais do ensino fundamental, uma percepção de coordenadores pedagógicos. A orientadora da dissertação foi a professora doutora Cristina Zukovski Tavares, a pesquisadora Georgiana Alves Longo. Bem, o ensino por competência emergiu como uma abordagem pedagógica inovadora, focada no desenvolvimento integral do aluno, que pretende ir além da transmissão de conteúdos. Foi introduzido nas últimas décadas do século XX e é um conceito de competência que remota à década de 1970, quando estudiosos como David McClelland começaram a discutir sobre o tema. Acerca de competência, Zabala e Arnal defendem que a competência no âmbito escolar deve identificar o que qualquer pessoa necessita para responder os problemas aos quais será exposta ao longo da vida. Silvia vai dizer que as competências proporcionam uma mobilização de recursos, que significa pôr em movimento, pôr recursos em movimentos dispostos em imóveis para ações, metas, valores e intenção de sentido. A pergunta principal que vem neste projeto é como os professores coordenadores de escolas privadas e públicas da região centro-oeste brasileira concebem a avaliação por competências no ensino fundamental anos iniciais e quais são os elementos essenciais para o desenvolvimento de um protótipo de formação docente que possibilite a implementação eficaz dessa prática avaliativa. O objetivo geral foi investigar a concepção de avaliação por competência no ensino fundamental, anos iniciais de professores coordenadores de escolas privadas e públicas da região centro-oeste brasileira e criar um protótipo de formação docente em avaliação por competências que possibilite a implementação da avaliação por competência nesta etapa da educação básica. Os objetivos específicos foram apresentar a definição de competência, avaliação por competências a partir da revisão integrativa da literatura, explicitar a definição de avaliação por competências no ensino fundamental, anos iniciais na percepção de coordenadores e entrevistadores, descrever o uso da avaliação por competências em consonância com a BNCC na prática desses especialistas, e criação de um protótipo de formação de professores com enfoque em avaliação por competências, utilizando um e-book autoral com diretrizes para implementação segundo os referenciais teóricos. O método prestigiou a pesquisa qualitativa, o instrumento foi entrevista com roteiro semi-estruturado com coordenadoras de escolas públicas e privadas da rede de ensino da região centro-oeste brasileira, análise sistemática da corpórea, que se deu por meio da análise de conteúdo segundo Maria Laura Franco e Bardan, e categorização dos dados da pesquisa. Aqui está a análise das coletas, que passou por coleta de dados, WebQDA como ferramenta de decodificação e análise de conteúdos dos dados qualitativos. Os resultados, então, da pesquisa, tivemos 48 unidades de contexto, 98 unidades de registros, que deram em 3 categorias de análise. As 3 categorias são identificadas como concepção, avaliação por competência, descrição do uso da avaliação por competência em consonância com a BNCC nas instituições participantes e elementos essenciais para o desenvolvimento de um protótipo de formação docente que possibilite a implementação da avaliação por competência. Muito bem. Analisando então a categoria 1, definição de avaliação por competência dos professores coordenadores segundo a BNCC, identificou-se que os entrevistados da pesquisa demonstraram conhecer o documento normativo curricular, evidenciando a conscientização geral sobre a importância de sua adoção e a necessidade de que a avaliação se alinhe aos princípios da BNCC, como um excerto de uma das entrevistas traz.
Embasado pela BNCC, ela atinge as competências, são as 10 competências principais, dos componentes curriculares, e dentro desses componentes tem o que será trabalhado, no caso, o conteúdo, vem as habilidades, que serão os objetivos, para que você possa alcançar essas competências. Outra unidade nós conseguimos resgatar, está iniciando esse processo agora sobre a questão de orientação. Então, a gente também percebe na maioria das instituições entrevistadas que a falta de um planejamento adequado pode levar a uma implementação fragmentada da avaliação por competência, comprometendo tanto a formação dos alunos quanto a eficácia das diretrizes da BNCC. Então, o que foi colocado pela unidade de registro 13 é que a gente vai trabalhando por meio de conteúdos, entendeu? E acaba a gente perdendo um pouquinho das questões da competência, que seria de outra forma, né? Quem sabe uma avaliação escrita, você poderia trabalhar de uma outra forma, pode ver o aluno chegou realmente, mas precisa ter conhecimento nessa área. Bem, então, diante do exposto na categoria 1, é essencial que as instituições educacionais priorizem ações formativas, que não só discutam a teoria, mas que promovam experiências concretas de aplicação da avaliação por competência em sala de aula. Scalon vai dizer que com as novas abordagens, a avaliação torna-se um caso de comunicação entre um sujeito observado e a pessoa que avalia. Isso porque os diferentes procedimentos de avaliação ocupam lugar no âmago da aprendizagem. Já na categoria 2, nós temos descrição do uso da avaliação por competência em consonância com a BNCC nas instituições participantes. E Barreto esclarece que não há como discutir as questões relacionadas à BNCC fora da sua relação com a proposta de avaliação externa. Quanto mais específicas forem as descrições, maior será a padronização e mais eficientes os instrumentos para aferir os resultados. E as unidades de registros trazem que há uma orientação de forma geral, mas que essa prática ainda é incipiente dentro das escolas e que também é um ponto muito desafiador. Então, percebemos que os coordenadores pedagógicos, em suas reflexões sobre a avaliação, mencionaram a aplicação das competências e habilidades conforme especificado na BNCC. Ainda exige maior rigor e entendimento dos professores. Na categoria 3, elementos essenciais para o desenvolvimento de um protótipo de formação docente que possibilite a implementação da avaliação por competência em consonância com a BNCC, os coordenadores pedagógicos pesquisados nas instituições de ensino reconhecem a relevância dessa abordagem diante do cenário educacional atual. A compreensão, você ter clareza, quando a gente não tem clareza, é difícil a gente utilizar. Outra unidade de registro, 88, diz que o professor precisa ter esse conhecimento, começar a entender de que forma realmente ele pode trabalhar em sala de aula para conseguir alcançar os alunos de uma forma mais integral. Como ficou claro na pesquisa, é uma mudança que envolve a adaptação da equipe docente. Nós vemos que alguns professores têm mais facilidades, outros mais resistência, mais facilidade. Então, para que se tenha um desenvolvimento efetivo e para que o coordenador consiga realmente integrar essas competências de maneira efetiva no dia a dia da sala de aula, tem que se percorrer um certo caminho. Scalon vai dizer sobre avaliar a competência que não é suficiente julgar a competência de um aluno, deve-se estabelecer um balanço mais completo de recursos que ele possui e considerar a capacidade desse aluno em utilizar esses recursos em seu cotidiano. A dissertação investiga a avaliação por competência no ensino fundamental nos anos iniciais, focando na perspectiva professores coordenadores de escolas públicas e privadas. Os resultados mostram que a implementação dessa avaliação alinhada à base nacional enfrenta desafios que exigem mudanças de paradigma e investimento na formação contínua dos educadores. Alguns desafios são mudança de paradigma, necessidade de formação contínua dos educadores, necessidade de compreensão profunda dos fundamentos teóricos da avaliação por competência, importância da troca de experiências entre educadores,
o estabelecimento de uma cultura avaliativa que valorize as diferentes formas de avaliação, o envolvimento ativo de educadores e alunos no processo ensino-aprendizagem. É necessário também que haja uma proposta completa que abranja a formação de professores. E, claro, a necessidade de pesquisas futuras, reconhecimento da complexidade da avaliação por competências, incentivo a novas investigações para aprimorar práticas avaliativas e promover uma educação de qualidade. Escalon vai dizer que não é suficiente julgar a competência de um aluno, deve estabelecer um balanço mais completo dos recursos que ele possui, ao mesmo tempo que se avalia sua capacidade de utilizá-la com conhecimento de causa. Agradeço a sua atenção até aqui e com certeza abrimos espaço para que possamos discutir mais sobre a avaliação por competência em sala de aula.